vitória. Louvado seja Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra desafiadora e ao mesmo tempo encorajadora para você, tá? E aí você pode pegar a sua Bíblia comigo e abri-la no Evangelho escrito pelo doutor e historiador Lucas, capítulo de número 14, verso 25, da santa e inerrante palavra de Deus. E nós iremos fazer uma exposição das Escrituras Sagradas. Eu quero dar um tema a essa mensagem sobre o custo para ser discípulo. O custo para ser discípulo. Talvez você fale assim: bom pastor, que tema é esse? É isso mesmo, o custo para ser discípulo. Esse é o tema que nós iremos pregar dentro desse versículo. Lucas capítulo 14, verso 25. Eu vou ler o texto e em seguida a gente vai pregar as Escrituras Sagradas. Está escrito assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas, os gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não acontecendo que depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que o virem, começarem a escarnecer dele, e dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e tomar conselho sobre si com 10.000, pode sair ao encontro de quem vem com ele contra 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Louvado seja Deus. Pai, fala ao nosso coração, Senhor. Precisamos muito do teu direcionamento, da tua palavra. Aplica ela ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Querido e amado irmão, você que já é um servo de Jesus Cristo, um cristão, e você que talvez tenha se simpatizado pela fé cristã, e você que talvez não tem lá esses compromissos com Jesus, eu quero hoje chamar você para esse assunto tão importante: o custo do discipulado, o custo para ser discípulo. É bem verdade, irmãos, que nós vivemos em um tempo onde essa reflexão não é muito feita. E nós muitas vezes configuramos pessoas como cristãs, e às vezes achamos que somos cristãos sem fazer a devida reflexão. Às vezes nós temos, conforme o IBGE, o ano de 2018, fez uma pesquisa e viu que nós temos 28,5% de evangélicos no país. Isso quer dizer que quase 30% da população evangélica no nosso país. Isso quer dizer que de 10, 3 é evangélico, se declara cristão. Nossa cidade, Vitória da Conquista, está acima desta média brasileira, de forma que ela está aí com 32% de evangélico. Isso quer dizer que muito mais do que o nível Brasil. Mas a pergunta que não quer calar é: será que todos são e estão preparados para serem discípulos de Jesus? Porque na verdade, irmãos, nem todos estão prontos a seguirem os ensinamentos de Jesus. Eu estou convencido que a maioria, ou a grande maioria, daqueles que professam ser cristãos, daqueles que professam participar de algum movimento evangélico, de fato não são ainda
verdadeiros cristãos, simplesmente pelos fatos de não terem ainda compreendido o que é ser discípulo de Jesus. Eles aderem a um movimento, eles aderem a um grupo religioso, eles aderem até mesmo ao ser membro de uma igreja, mas ainda não são discípulos do colégio apostólico de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí tem uma pergunta importante: você está preparado para pagar o preço do custo de ser discípulo de Jesus? Essa é a pergunta. Você está pronto para pagar o preço, para o custo que é ser discípulo de Jesus? E quando eu falo isso, eu como pastor me incluo. Por que eu me incluo? Porque eu sou pastor, mas sou discípulo de Jesus. Eu sou pastor e sou cristão. Eu sou pastor, mas eu tenho o dever de ser discípulo, porque é incoerente alguém ser pastor e não ser discípulo, alguém ser evangelista e não ser discípulo, alguém ser missionário e não ser discípulo, alguém ser obreiro e não ser discípulo, alguém participar de uma igreja e não ser discípulo, alguém fazer o louvor e não ser discípulo, alguém fazer qualquer atividade na igreja de Jesus Cristo e não ser discípulo de Jesus. É incoerente. Então todos nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus, mas a pergunta ainda é: o custo disso, você está pronto para pagar o preço disso, o custo para ser discípulo? Então você está pronto? Você está preparado? Então, já que você concorda comigo, que está disposto pelo menos a ouvir a proposta de Jesus, eu quero fazer essa ministração com você. No capítulo 14, versículo 25 a 33, Jesus vai apresentar o custo para ser discípulo. Custo esse que Jesus não teve nenhuma dificuldade em propor para os seus seguidores. Jesus nunca teve dificuldade em colocar o lado difícil para alguém. Jesus nunca teve dificuldade de mostrar a porta estreita para alguém. Jesus nunca teve dificuldade de dificultar a vida cristã para as pessoas. Jesus nunca teve dificuldade para apresentar a dificuldade. É bem verdade que nós vivemos um sistema hoje que facilita a entrada e dificulta a saída, quando na verdade a proposta de Jesus era sempre dificultar a entrada daqueles que realmente são verdadeiros e facilitar a saída daqueles que não querem compromisso. Por isso eu quero dizer para você, você está disposto a pagar o preço, meu irmão? Espero que você esteja do outro lado aí, dando glória a Deus, aleluia, e dizendo: pastor, eu vou pagar o preço. Então vamos lá, eu não estou falando de salvação, irmão. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, e justificado pela fé somos. Mas para ser discípulo, tem que estar disposto a pagar o preço. Vamos lá, capítulo 14, versículo 25 em diante, Jesus vai dizer o seguinte. Lucas vai escrever narrando que existia uma multidão de pessoas, e ele vai dizer não somente uma multidão, mas uma grande multidão de discípulos que acompanhava Jesus. Jesus estava no tempo da popularidade, multidões se amontoavam para ouvir as mensagens, as pregações, os ensinos, as orientações daquele grande mestre, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava na terra pregando como um itinerante pregador. E Jesus, ao ver aquela multidão, ele não faz nenhum tipo de menção em querer agradar aquela multidão, de querer convencer aquela multidão por uma persuasão mentirosa, enganadora. Jesus abre o leque da vida cristã e diz: para ser meu discípulo, vocês precisam fazer algumas coisas. E a primeira coisa que Jesus propõe para eles é a prioridade máxima da sua vida. O versículo 26, Jesus diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus ali propõe para aquela multidão: vocês querem ser meus alunos, meus discípulos? Primeiro, vocês têm que aprender, eu devo ser prioridade. E quando ele propõe aqui aborrecer, essa expressão aborrecer, ela é a ideia de prioridade, é a ideia de escolha, é a ideia de dizer preferência. Jesus estava dizendo: você, aquele que não me preferir mais do que mãe,
pai, filho, filha, irmão, e até a sua própria vontade não pode ser meu discípulo. Aquele que não me priorizar mais do que pai, mãe, filho, filha e a sua própria vontade não pode ser meu discípulo. Então, primeiro ponto que eu quero dizer para você ser discípulo de Jesus, você precisa entender que Ele vai exigir de você exclusividade, prioridade para a sua vida. Ele não vai dividir a sua glória com ninguém, com nada, porque Ele quer você por inteiro, meu irmão. Essa é a proposta de Jesus. Ele quer você por inteiro. E eu não sei como você está em relação à vida cristã. Não adianta ser quase crente, meio crente, quase eu vou ser crente. Não, ou você é ou você não é. A proposta de Jesus é: você prioriza Jesus Cristo mais do que pai, mãe, filho, filha, tio, tia, bens materiais. Se você prioriza Jesus como tal, você passou no primeiro teste. Você é um discípulo de Jesus. Ele vai dizer que se alguém não assim faz, não pode ser. Não pode ser. Ser discípulo de Jesus não é só querer ser. Tem que estar disposto a pagar o preço, o custo. E o custo que ele exige, primeiro ponto, prioridade máxima da sua vida. Segundo coisa que ele coloca aqui, ele vai dizer o seguinte, no versículo 27: qualquer que não levar a sua cruz e não vier a mim, não pode ser meu discípulo. Outra coisa que você precisa pagar o preço: levar a sua cruz. Não é levar a minha cruz, não é levar a cruz de Jesus, é levar a sua. Isso implica que cada um de nós temos uma cruz pessoal. Isso implica que cada um de nós temos os nossos desafios para levar a nossa cruz. A cruz é sua. Não adianta você terceirizar. Não adianta você querer dizer para outra pessoa carregar. Não adianta você negligenciá-la. Não adianta você achar que não existe uma cruz. Existe uma cruz. E Jesus está dizendo que se você não está disposto a levar a sua, você não pode ser discípulo dele. Porque ele colocou muito bem para os discípulos, em Mateus 10, versículo de número 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. E ele vai explicar o que é essa cruz, no versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, levar a cruz quer dizer que você precisa perder alguma coisa. E a proposta do evangelho pós-moderno é que você sempre vai ganhar alguma coisa quando você é cristão. A proposta do evangelho moderno é que se você for cristão, você vai ganhar. E por isso, e portanto, é importante você aceitar Jesus, porque afinal de contas a proposta é sempre ganhar e nunca perder. Mas a proposta que Jesus está dizendo para você hoje aqui, meu amado irmão, é que você vai ter que carregar a sua cruz. E para você carregar a cruz, você vai ter que perder a sua vida, para que você ganhe a vida que Deus tem para você. Aleluia, glória a Deus. É uma vida pela outra. Você dá a sua vida para Ele. Para isso você tem que perder a sua, para que Ele te dê a vida dele em você. Então levar a cruz é interessante, irmãos, porque também levar a cruz é a ideia de você aplicar na vida o ensinamento de Jesus. E cada um de nós temos os desafios para praticar os ensinamentos de Jesus, e isso é nossa cruz, ir até o fim. A cruz é a ideia da fidelidade aos ensinos de Cristo na prática da vida. A cruz não é a mulher dele, porque tem gente que acha que a cruz é a esposa. Casei com essa mulher, é minha cruz. Casei com esse homem, é minha cruz. Casei com esse homem e tive um filho com um problema
físico, síndrome de Down, paralisia infantil. Deus mandou essa situação porque é minha cruz. Ou às vezes alguém que nasce com algum problema, algum defeito físico, ou algum filho, e ele diz: essa é a minha cruz, e eu tenho que carregar até o fim. Isso não é a cruz. Isso são problemas que acontecem na sociedade após a queda, após o pecado, mas a sua cruz está implicitamente ligada a você praticar os ensinamentos de Jesus e os desafios que você vai enfrentar em ser fiel até o fim da sua vida, em levar esse ensinamento de Jesus até o fim da sua vida. Isso é carregar a cruz. Jesus foi fiel aos valores, aos princípios que Deus estabeleceu para ele, de sorte que ele foi até o Gólgota, obediente, e ele naquele Getsemane, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, essa cruz eu não queria ir, mas seja feita a sua vontade, eu vou até o fim, Senhor. E as pessoas diziam para Jesus: desce da cruz, Senhor, e prova que o Senhor é Deus, e ele não desceu da cruz. O centurião dizia: prova que tu é Deus, desça da cruz. Os fariseus e sumos sacerdotes diziam: curou tu a tantos, fez milagres o Senhor a tantos, mostra que o Senhor é Deus, desce da cruz e nós creremos no teu nome. Jesus não fez o que os homens queriam, Jesus ficou na cruz até o fim. Se Jesus tivesse descido da cruz, eu e você estávamos extremamente enrascados, porque nós não teríamos salvação, remissão, justificação, glorificação. Graças a Deus que Jesus foi até o fim com a sua cruz e nos deu o privilégio da redenção. Louvado seja Deus. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço de levar a sua cruz até o fim? Essa é a pergunta. Jesus diz isso. E Jesus faz uma coisa interessante ainda no versículo 33. Ele vai dizer no versículo 33, outro ponto: assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Observe que Jesus, primeira coisa para você ser discípulo, priorizar Jesus totalmente para a sua vida. Segundo, você tem que levar a cruz até o fim. Terceiro, ele vai dizer aqui no versículo 13, que você tem que renunciar tudo que você tem. Isso, o ter aqui é posse. É a ideia de que tudo que você tem, no sentido de que você tem financeiramente. Porque ele já falou do emocional lá em cima. Você não deve estar apegado a nada emocionalmente, pai, mãe, filho, filha, prioridade é ele. No versículo 27 ele vai falar que você tem que renunciar e levar a cruz, que é a ideia do desafio de seguir a Jesus e renunciar à própria vida. E no versículo 33 ele vai colocar que você tem que renunciar tudo que você tem. Tudo que você tem é no ter mesmo, é do verbo ter, é de você não se apegar a nada dessa terra, em alto e bom som para você. Isto é, para você ser discípulo de Jesus, você não deve, não pode ter nada que lhe prenda nessa terra. Tudo que você tem nessa terra, carro, filho, filha, bens materiais, contas bancárias, empresas, diplomas, intelectualismo, soberba, títulos, cargos, funções, habilidades, tudo que você tem que renunciar para ser discípulo de Jesus. E isso é uma mensagem confrontadora para o homem pós-moderno, uma vez que o homem pós-moderno, ele quer título, ele quer ter, ele quer ser, ele quer fazer, ele quer ter autonomia, e quando se propõe a ser discípulo de Jesus, você perde a sua autonomia é dada, entregue, despojada para Jesus, e portanto agora a sua vida deve estar inteiramente entregue a Ele, tudo é dele, renuncio tudo por Ele. Paulo chegou a dizer isso na carta dele aos Filipenses, dizendo que ele tinha reputado tudo que ele tinha e rejeitava como esterco para ganhar a Cristo. Nós também temos que renunciar tudo, irmão. Eu não estou dizendo que você tem que doar suas coisas, que você tem que desprezar os bens que você tem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve se apegar a essas coisas, ao passo que, se Deus exigir de você
A renúncia daquilo, você não está apegado, o teu coração não está apegado àquilo. Você tem que estar pronto a renunciar a tudo. E a história de Abraão nos convence muito disso. Quando Deus provou Abraão para entregar Isaque a Deus, Deus não estava interessado na oferta de Abraão. Deus estava interessado em saber se Abraão de fato estava com o coração entregue totalmente a dele, de tal forma que entregaria até mesmo seu próprio filho, para provar que ele não tinha nada que apegava a ele nessa terra. A pergunta que eu te faço é: se Deus pedir o seu carro, você tem condição de entregar o seu carro? Se Deus pedir para você qualquer coisa, para você renunciar e não querer mais, você tem condição de fazer isso? Ou alguma coisa te pega, te apega, te faz repensar? A ideia é essa, é você renunciar tudo que tem. Tem gente que não renuncia o ego, a sua própria vontade. Tem gente que não renuncia nem o seu título. Tem gente que não reconhece, não tem coragem de pedir um perdão e de se autoflagelar, de perder para ganhar no céu, perder na terra para ganhar no céu. Imagine tudo. Então, irmãos, para ser discípulo, Jesus propõe essas três coisas: priorização, prioridade total da sua vida. Segundo, levar a sua cruz. Terceiro, ele vai colocar aqui que você precisa renunciar a tudo que você tem. Não se apegue a nada, tudo vai passar. No caixão não tem gaveta, não vai dinheiro, não vai título, não vai diploma, não vai roupa nova, não vai as roupas de marca, não vai riqueza, não vai soberba. No céu só entra quem é humilde. A Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado, primeira bem-aventurança de Jesus, Mateus 5: bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Logo, o céu só entra no céu quem é humilde. Porque se dos tais é o reino do céu, só entra no céu quem é humilde. Logo, humilde é aquele que não tem nessa vida nada que o prenda, nada que o segure, nada que o detenha. Ele está livre. Porque se algo na terra te prende, você não é livre, você ainda é preso, você não é liberto. Tem gente que acha que foi liberto por Jesus, mas ele ainda é preso aos bens materiais. Então, ele ainda não foi liberto. Ele precisa ser liberto das coisas da terra. Mas Jesus está dizendo para você: você quer ser meu discípulo, meu irmão? Priorize a ele. Segundo, leve a sua cruz. Terceiro, ele vai dizer para você renunciar a tudo que você tem. Mas é interessante que o Lucas, ele vai tecer um comentário aqui no versículo de número 28 a 32, de reflexão, para saber se de fato você tem condição de fazer. Lucas, ele vai dizer o seguinte, ele vai dar dois exemplos. Então, para você que está nos acompanhando e para você que está aqui na igreja, sabendo você do custo que é para ser discípulo, o texto nos faz entender uma reflexão: se você tem condição de ser ou não. E a primeira reflexão que ele faz é de um homem que vai edificar uma casa, e o proposto é: você precisa saber se você tem condição de concluir a obra, para que você, quando começar a construir a obra, você não ter material suficiente e ficar envergonhado. E ele vai falar isso, ele vai dizer: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas, se tem condição de terminar? Ele está dizendo o seguinte: você quer ser discípulo? Pare para pensar se realmente você tem condição de concluir a obra, concluir a tarefa, concluir a missão. E assim como o homem que começa a construir algo, ele tem que parar para pensar se ele tem condição de terminar a obra, assim também é um discípulo que quer ser discípulo, uma pessoa que quer ser discípulo, ele tem que parar para pensar se ele tem condição de carregar a cruz, renunciar à família, renunciar a tudo e até os bens para ser. Senão ele não vai. Jesus está dizendo isso. E Jesus vai dar outro exemplo, ele vai dar um exemplo de um general, de um rei que vai para uma guerra com 10.000 soldados, e que ele tem que procurar saber com quem ele vai lutar, porque se o soldado que vai lutar, o rei que vai lutar contra ele é superior a ele, tem 20.000, tem o dobro de gente dele, ele precisa ser sábio e dar condição de paz, pedir paz para o outro rei, para ele não morrer. Ou seja, ele tem que fazer uma reflexão se realmente ele tem condição de ganhar a luta ou não. E aqui a ideia dessas duas reflexões é dizer o seguinte para aquela multidão que estava acompanhando Jesus: vocês de fato têm condições, diante da proposta que eu apresentei para vocês,
Assim como o homem sábio que vai construir, reflete para ver se tem condição de terminar, assim como o rei que vai para a batalha e não tem condição de vencer a guerra, vocês também têm condição de fazer a reflexão, se vocês de fato não têm condições de ser meu discípulo, ou vocês vão permanecer como multidão. Essa é a reflexão que o texto faz. E a reflexão que eu quero que você faça, meu amado, que está me ouvindo, que está me assistindo, que está me acompanhando, e para você que está aqui dentro da igreja, e para mim mesmo que aqui estou. A pergunta é, será que nós estamos dispostos a pagar o preço, irmão? Ser crente é desafiador. Ser cristão é desafiador. Ser cristão como qualquer pessoa, como alguns lugares, como algumas pessoas ministram, é fácil. Mas ser cristão, como a Bíblia diz, é desafiador. Mas eu tenho certeza que Jesus vai estar conosco, vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Mas Jesus era sempre muito sincero ao abordar alguém que queria ser discípulo. Jesus não enganava. Jesus não dizia, olha, vai ser fácil, é tranquilo, pode vir que depois a gente vai arrumando. Não, Jesus não era brasileiro. Jesus, ele era preto no branco. Dá para você? Dá. Não dá, não dá. E aí a pergunta que eu quero valer para você é, você tem condição de ser discípulo? Jesus quer tirar você da multidão. E Jesus quer fazer de você discípulo. Mas vai exigir de você um custo alto. Sua vida por inteiro. Ele não vai aceitar você pela metade. Ele não vai aceitar você dando desculpas. Ele não vai aceitar você reclamando. Ele não vai aceitar você só achando defeito. Jesus não vai aceitar você somente postergando os seus pecados que deveriam ser corrigidos. Jesus não vai aceitar você de qualquer jeito. Jesus quer você por inteiro, priorizando Ele. Eu já vi muitas coisas, e aqui eu quero fazer algumas aplicações para você rápidas. De você chamar alguém para fazer algo na igreja, e a pessoa dizer assim, não pastor, não vou não, porque hoje é o dia da minha academia. Não é discípulo. Pastor, a gente chama, vem, vamos lá, vai ter uma programação na igreja, a gente vai estar ministrando, vai ser uma bênção. Ô pastor, não vou hoje porque eu tenho a minha caminhada. Vamos para a igreja hoje? Não, hoje tem o aniversário de meu amigo, minha amiga. Pastor, vamos evangelizar hoje, vai ser um culto na praça, vai ser uma... Ô pastor, não posso porque chegou uns visitantes, uns visitas lá em casa. Você não está priorizando Jesus. Às vezes tem algo que é necessário que alguém faça por outra pessoa, e que o Espírito Santo toca. Ele tem que de repente renunciar a alguma coisa, um alimento que ele deveria comprar, uma bênção financeira que de repente ele deveria dar para alguém que precisa, e ele segura o coração, trava o coração, mesmo sabendo que o Espírito Santo tocou. Ele não renuncia a tudo que tem, ele está apegado, ele não é discípulo de Jesus. Outras pessoas são apegadas às coisas que não dão uma carona para um amigo, para um cristão da igreja. Está apegado às coisas da terra. Irmãos, é tempo de nós refletirmos sobre o cristianismo que estamos vivendo, porque Deus está vendo, e Ele sabe quem é a multidão, quem são os discípulos, quem é a multidão, quem é o discípulo. E eu levo as coisas de Deus muito a sério. E eu quero dizer para você, faça uma reflexão sobre sua vida. Eu sei que nessa pandemia, a maioria dos pastores, e eu também em algumas outras ministrações, estão querendo consolar, estão querendo fortalecer a fé, mas hoje eu quero confrontar você a se realmente você é discípulo ou não. O discípulo na pandemia está chorando aos pés de Jesus, mas está firme, e os que não são discípulos já desviou. Está frio, reclamando, desanimado. Permaneça firme, meu irmão. Leve a sua cruz até o final, com culto, sem culto, com live, sem live. Permaneça firme, em nome de Jesus. Então, diante dessa palavra, eu quero fazer duas reflexões. Primeiro, reflita sobre se realmente você tem condição de carregar Jesus. Porque é interessante, eu vejo às vezes as pessoas carregando Jesus no peito, com aquelas camisas, né? Eu amo Jesus, principalmente os jovens. Jesus é meu amigo, Jesus é meu fortaleza. Você carrega Jesus no peito. A pergunta é, você tem peito para carregar Jesus? Para andar com Jesus? Para viver com Jesus 24 horas por dia? A questão é essa. Então reflita sobre a sua vida. Segundo, vamos buscar ter consciência da proposta que Jesus fez para todos nós, irmão. Pode ser você que já tem aí anos de crente. Jesus está reafirmando a proposta que Ele tem comigo e contigo, essa noite.
se de fato você quer ser discípulo ou apenas multidão. Até você que é crente, que está nos acompanhando, é um dia de arrependimento hoje, dizer: Deus, me perdoe, Senhor, eu estava muito desleixado, eu estava um crente muito assim, mais ou menos, eu estava um crente muito flexível, eu estava um crente mais ou menos. Hoje Jesus está te chamando para um compromisso, para você ser discípulo. E aí onde quer que você esteja, eu quero que você faça uma aliança com Deus novamente, e diz: me perdoe, Senhor, eu tenho andado uma vida não muito digna de ser discípulo. Jesus te chamou hoje para um arrependimento muito sincero, muito correto. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Quero que você se arrependa, que você mude, que você seja transformado por esta palavra e que Deus fortaleça a sua fé. É tempo de nós sermos discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus. Muitas dificuldades vão vir, mas priorize Jesus acima de qualquer pessoa. Leve sua cruz apesar de qualquer circunstância e tenha Jesus acima de qualquer bem que você tem. Reflita sobre a proposta que Ele te fez. Ele não quer ninguém forçado com Ele, Ele quer alguém disponível, disposto, e porque ama Ele, o ama. E eu quero orar com você nessa noite. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, essa noite é uma noite de reflexão, é uma noite de amadurecimento. O povo de Deus precisa amadurecer, e nós precisamos tirar o povo do nível de multidão para o nível de discípulo. Nós precisamos tirar o povo do nível da multidão que se aglomera, que se amontou atrás das bênçãos e dos benefícios da fé, e chamamos as pessoas ao ser discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, peça perdão a Ele agora onde você estiver. Fala: Deus, me ajude, Senhor, eu não tenho sido um crente tão fiel, eu não tenho sido um crente esforçado, eu não tenho sido um crente que dedica realmente a vida pelo Evangelho. Me perdoe, Senhor, é um tempo de aliança. Reflita, assim como o rei refletiu se tinha condição de vencer a guerra ou não, assim como aquele homem que poderia construir algo ou não, mas ele tinha que saber se ele tinha condição. O momento é hoje. Pense: será que eu tenho condição de ser discípulo? Eu estou pronto? É tempo da gente se arrepender. Deus nos ajude, Senhor. Eu me arrependo como pastor, eu me arrependo como servo, e eu quero ser um discípulo cada vez mais autêntico, fiel ao Senhor. Que a tua igreja priorize ao Senhor, que a tua igreja leve a cruz, que a tua igreja se comprometa com o Senhor, a ponto de todas as coisas dessa vida significar nada perante o Senhor. Eu abençoo esse irmão que está aí onde quer que ele esteja, eu abençoo a vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. E menos
Apareça, meu irmão, que nós nos constranjamos diante da presença do Deus vivo. Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça em nossa vida. Será que você está pronto para servir a todos? Será que você está pronto para renunciar o seu ego, a sua vontade, para ser servo de todos? Se você assim for, Jesus vai dizer que você é o maior. O maior é aquele que serve a todos. O maior não é aquele que briga por título. O maior não é aquele que compete com o seu irmão para ver quem é melhor. O melhor não é aquele que diz que é melhor. O melhor não é aquele que disputa. Não. O maior, segundo Jesus, é aquele que renuncia à sua própria vontade e é servo de todos. É aquele que Jesus disse que o primeiro vai ser o último, que o que quiser ser maior seja servo de todos, que o que quiser ser grande no reino dos céus tem que ser como uma criança, irmão. Os valores do reino é totalmente invertidos. Tira a carranca da carne, irmão, e vamos colocar a presença de Deus através das Escrituras aplicadas a nosso coração, e que sejamos discípulos que seguem os caminhos do Mestre. Não são perfeitos, os discípulos não são perfeitos, mas os discípulos decidiram pagar o preço para serem verdadeiros discípulos de Jesus. Aleluia. Que Ele cresça em nossas vidas e que nós diminuamos, em nome de Jesus. Alá para forgueantenébias, oh raplas, oricandere. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Essa música é linda, irmão. Essa música é tremenda. É uma pregação extraordinária. E Ele cresça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido e amado irmão, que Deus abençoe sua semana, seu final de semana, que seja uma bênção. Que você aproveite esse tempo para acertar os ponteiros lá na sua casa. O que está precisando ser resolvido lá na sua casa? Com sua esposa, com seus filhos.
É tempo de acertar os ponteiros, irmãos, e ajustar algumas coisas que a correria não dava. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E domingo a gente está aqui firme e forte, servindo ao Deus vive. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja e o povo de Deus, com muita alegria. Diz amém. Que Deus